Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para juntos aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Para iniciarmos os trabalhos dessa noite, o pastor irmão Ayrton vai fazer uma leitura de harmonização. Boa noite. Boa noite. A leitura de hoje está no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Em Candeias, pelo qual sou embaixador em Candeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo está em Efésios 6:20. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em Candeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre Candeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses momentos culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as candeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos nos conectar com a espiritualidade superior, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus e sermos gratos por estarmos aqui hoje e termos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Gratos também aos benfeitores espirituais da casa que preparam esse ambiente para nos receber, possibilitando essa sensação de paz, de harmonia e de bem-estar. Imensamente gratos ainda, Senhor, por podermos ter a oportunidade de estarmos reencarnados nesse planeta, de podermos ter como guia essa doutrina tão especial que é a doutrina dos Espíritos, essa bússola norteadora que nos mostra a importância do autoconhecimento, da luta contra as nossas imperfeições, luta essa que fará com que o nosso espírito adquira as asas do amor e do conhecimento, nos dando a possibilidade de conhecermos novos mundos, de nos transformarmos moralmente e transformarmos esse mundo num mundo melhor, um mundo de regeneração. E agradecidos por tudo que nos dás todos os dias, pedimos a Tua permissão
para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Muito obrigado e que assim seja. E hoje quem vai trazer os ensinamentos de Jesus é o nosso irmão José Carlos Cunha, nosso amigo já de muita data. Ele é trabalhador vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar de Pinhais, onde exerce a função de coordenador de estudos, palestrante, divulgador da doutrina. Seja bem-vindo, Cunha. Uma boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e que Jesus, nosso Mestre amado, envolva-nos a todos em muita luz, em muita paz e muito amor. O tema de hoje é uma reflexão. Eu creio firmemente que mais do que apresentar um conteúdo, o que mais nos faz bem são as reflexões que o conteúdo proporciona à nossa mente, ao nosso coração. Senão bastaria decorar o conteúdo, e estaríamos espiritualizados, iluminados. E não funciona assim. Ele tem que pertencer à nossa consciência, ou seja, a gente saber o que está fazendo e provocar mudanças em nós. E nós vivemos uma época extremamente desafiadora. A nossa irmã aqui, que coordenava o estudo, eu peguei só o finalzinho e ela já dizia que nós vivemos uma época em que crianças se suicidam, adolescentes se suicidam, em que aumentam todos os anos o suicídio de idosos. Hoje, existem muitas casas de apoio hoje para idosos, e eu não sou contra de jeito nenhum que o casal, que os filhos encontrem uma casa de apoio para os pais, porque todos têm que trabalhar, e às vezes têm filhos, e às vezes a demanda é muito grande, tem horários para dar remédio, tem fraldas para se trocar, e tem que ter toda quase que um profissionalismo para você poder lidar, virar, dar banho, assim. Então eu sou contra. O que eu sou contra? Eu sou contra o abandono. Então eu já visitei fiz durante muitos anos visita em casas de apoio a idosos, e aí a gente via a tristeza do idoso abandonado, que é aquele idoso que o filho não visita, nunca leva para passear, nunca leva para casa, e ele chora, ele sente saudade. Então a casa de apoio, ela está aí para cuidar, e cuidam muito bem. Mas o papai e a mamãe sempre gostam da visitinha, sempre gostam do passeio, da viagemzinha, tá bom? Então nós vivemos uma época em que os idosos vivem muita solidão, e às vezes a vida perde o sentido, Até alguns falam, que o grande problema de envelhecer é a invisibilidade, que vão ficando invisíveis. E a tristeza, a amargura, e depende como viveu a sua vida também, porque não é fácil envelhecer com doçura e com alegria. Só envelhece com doçura e com alegria quem amou muito. Quem não conseguiu amar muito, às vezes envelhece com amargura, com tristeza. Então é muito comum a gente conviver com idosos amargurados, muito entristecidos, Então são desafios. Então o suicídio entre nós aumentou o suicídio também entre os índios, porque existem as ONGs que assumem o papel de manter as tradições, manter as tradições deles, mas eles ouviam depoimentos dizendo: nós também queremos progresso. Por que nós não podemos ter carro? Por que nós não podemos ter micro-ondas? Por que nós não podemos ter celular? Por que nós não podemos... Por que nós temos que viver da caça e da pesca? O progresso é bom para todos, Então, às vezes, dependendo da região, dependendo da localidade, acaba se impondo muitos sofrimentos e muitas privações, e nem todos dão conta dessas dificuldades. E mesmo cada um de nós aqui, se nós tivéssemos uma reunião de sentimentos aqui, uma reunião de emoções, quanta coisa nós temos para colocar para fora. E o Espiritismo vem ao nosso encontro justamente trazendo consolo,
através do conhecimento, onde nós, o Espiritismo, uma coisa interessante no Espiritismo é que ele não resolve os nossos problemas. Então quem veio aqui hoje para ter os seus problemas resolvidos, eu lamento decepcionado. O Espiritismo não resolve nossos problemas, mas ele ajuda-nos a organizar os pensamentos. É que nem a minha filha é psicóloga, e eu perguntei para ela algum tempo atrás: minha filha, quantos pacientes você já curou? E ela falou para mim: nenhum, pai. Eu falei: mas minha filha, você cobra? Ela falou: cobro. Mas você não cura ninguém. Eu falei: ninguém, pai. Não curei ninguém até hoje. Eu falei: mas minha filha, eu tenho que ir para ser honesta, você está roubando os seus pacientes. Ela falou: pai, eu não estou roubando ninguém. Eu falei: minha filha, o que você faz? Ela falou: eu ajudo as pessoas a organizarem os pensamentos. Porque quando a pessoa organiza o seu pensamento, ela encontra a resposta ou define uma estratégia para lidar com a sua dor e com o seu sofrimento. Aí eu falei: nossa, que bonito, né? E o Espiritismo faz a mesma coisa com a gente. O que o Espiritismo faz? Ele nos ajuda a organizarmos os nossos pensamentos, a organizarmos os nossos sentimentos, e cada um carrega a sua cruz, mas carrega com lucidez, com consciência, com serenidade, com alegria, com brandura, com paz e com amor. Mas basta somente a gente viver bem? Será que essa é a grande função da encarnação? É eu cuidar bem de mim, eu viver bem e acabou? Não, né? Porque sempre vai ter aquele que está um pouco abaixo da gente, ou aquele que sofre um pouco mais. Sempre vão ter aqueles que necessitam de apoio, de amparo, e necessitam de setas que indiquem o caminho. Que Jesus é o caminho, nós só somos setas indicando: é por aqui, mas ele é o caminho. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá, não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Ou seja, tem um capítulo dizendo lá no Evangelho que chega um momento em que nós acumulamos tanto conhecimento e tanta experiência que nós podemos compartilhar. E esse é um momento que tem que ser muito valorizado e muito respeitado por todos nós. E em que momento que isso pode começar? Eu diria que com 2 semanas de casa espírita você já tem algum conhecimento. Uma palestra que você assista. Porque ela já começa a organizar os seus pensamentos, organizar os seus sentimentos. Eu me recordo, quando eu era novinho, assim, eu casei, eu era católico, minha esposa luterana, e aí eu conheci o Espiritismo, adorava. E aí ela não se identificava. Aí eu falei: como é que eu vou fazer para conversar sobre isso? Eu li um romance e chegava para ela e contava a história do romance. E ela se encantava. Aí eu li outro romance, aí ela perguntava: daí, então, leu alguma coisa? Eu li e contava. Aí ela começou a me pedir os livros para ler. E a partir do momento que ela começou a ler os livros, ela se identificou com a doutrina espírita. E acabamos indo juntos para a casa espírita, estudando e trabalhando na casa espírita, né? Tá? Então, a candeia sobre o candeeiro, a luz do Evangelho que ilumina a humanidade. Nós vivemos um período... Pessoal, esses dias atrás, eu tenho um filho meu que está com 39 anos. Eu tenho 5 filhos com 39 anos. E esse meu filho fez uma pesquisa no ChatGPT, jogou a data de nascimento dela e falou: me explique qual é a minha geração. E o ChatGPT falou qual que é a geração dele. E ele se identificou: realmente é assim mesmo. Aí ele chegou lá e falou: meu pai nasceu em 1963, explique a geração do meu pai. E ele falou a geração do pai. E quem nasceu lá pelos anos 60, alguns nasceram aqui, outros depois, nós pegamos o final da ditadura, não foi assim? Pegamos a época do governo, pegamos aí no João Figueiredo, que era o final da ditadura. E de lá para cá nós pegamos todas as crises econômicas do país.
Pegamos a inflação de 40% ao mês. Já pensou? Se começava o mês ganhando 1.000, no final do mês valia R$600. E no outro mês valia menos ainda. Foi uma época que teve muita gente morando em Paru porque não davam conta de pagar aluguel, ou pagava aluguel ou comia. Né? Foi uma época muito difícil. E qual que era o ponto alto da nossa geração? Esterilidade. Então, quando a gente era criança, os avós já falavam, a primeira coisa que você vai fazer quando trabalhar é comprar terreno. Porque a gente acreditava que precisaria de estabilidade. E a gente tinha orgulho de ter a carteira assinada. Era um orgulho. E hoje os jovens, eles nem ligam, né? Se eu perguntar para meu filho, eu queria ter a carteira profissional, mas sei lá. Ele fez a primeira carteira dele, em uma semana ele perdeu. Aí eu fiquei muito bravo com ele, falei, você vai fazer outra. Foi lá e fez outra. No dia de buscar, eu peguei uma pastinha e falei, você vai levar a pastinha, vai colocar aqui dentro, para não perder. Chegou em casa, deixa eu ver a carteira, ele abriu, perdeu a carteira. Dentro da pastinha, ele colocou, mas não colocou direito, caiu, perdeu. Aí eu falei, o que eu faço, né? Ou eu pulo da ponte ou eu jogo o pé da ponte, né? Mas ali eu comecei a ter conflitos para entender os conflitos de gerações. Por que não era importante para ele? Por que não ligava? São gerações diferentes. Mas as gerações nossas, elas precisam de estabilidade. Mas as gerações mais novas é outro mundo, outra vida, é tão diferente, choca muito com a gente. Mas vivemos uma época de guerras, de insegurança, de suicídios, de depressão, de ansiedade, de estresse. E nós queremos passar por tudo isso cultivando a paz interior. Ai, que maravilha, né? Chegar ao final do dia, botar a cabecinha no travesseiro e dormir em paz, né? Cultivar a lucidez, a serenidade. Hoje eu acho que é muito importante a gente envelhecer com autonomia, né? Ai, eu tenho, assim, envelhecer sem doença mental, né? Se tiver que ter, vamos ter, tudo bem, né? Eu conheço tanta gente com Alzheimer. Então é um grande desafio envelhecer com saúde, né? Com autonomia. Com autonomia é muito difícil. E esse capítulo ele tem essa proposta, que é a luz do Evangelho iluminando a humanidade. E aí a gente se pergunta, será que o Evangelho tem esse poder de iluminar a humanidade? Será que o Evangelho vai resolver as questões sociais? Vai resolver as questões de corrupção? Vai tirar a maldade do mundo? E eu só tenho uma resposta, sim, vai. Mas daí a gente quer que aconteça logo, né? Ai, dá uma vontade, né? Que aconteça logo, né? Mas é lento, é um processo, é uma caminhada. Tá? E Jesus sabia disso. Então Jesus, ele falou uma parábola e dizia assim, ó, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ó, essa cestinha aqui, ó, é o alqueire. Para nós não faz sentido nenhum isso aí, é totalmente fora da nossa época, né? Mas sabe por quê? Não tinha balança, né? Então eles usavam a cestinha para medir as quantidades das coisas, era um alqueire. E eu fico imaginando, eles acendiam a candeia ali à noite, que eles colocavam, normalmente eles eram chiques. Né? Eles eram muito pobres, mas eram chiques, porque eles usavam como combustível o azeite de oliva. Quem é que queima oliva aqui para ter óleo? É muito chique, né, pessoal? Mas não, mas é que não era chique, é que tinha abundância na época, né? Então eles queimavam azeite de oliva. E eu fico imaginando, como é que eles faziam para acender quando eu pagava? Porque eu acho que não tinha fósforo. Se não tivesse fogo. Então acho que muitas vezes quando eles queriam diminuir a luz no ambiente,
eles pegavam o cestinho, colocavam em cima e diminuíam a luz no ambiente. Era um jeitinho fácil de diminuir a luz. E Jesus vai pegar essa imagem para dizer que ninguém acende uma cadeia para pôr debaixo da alqueira. Põe, ao contrário, sobre o candeeiro. O candeeiro é um lugar elevado. Hoje é muito comum, acho que na casa de todos nós, as lâmpadas estarem no teto, né? Mas tem um pessoal chique aí, né, que coloca no guarda-roupa, né? Coloca na mesinha, tem uns que colocam em vários lugares, não tem problema. Mas o ponto mais estratégico é no teto. Para quê? Para que ilumine o ambiente todo. E Jesus vai tirar disso uma lição muito grande disso. A fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ou seja, a luz é para todos. E a luz não é para ser escondida. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Então, a candeia ou lâmpada representa o quê? O que ela representa? A luz da verdade. Pessoal, você já pensou se chegar aqui no Novo Alvorecer, frequentar essa casa aqui 10 anos, 20 anos, e depois você dizer, mas mentira, mas me enganaram. 10 anos do lado de fora. Ninguém merece, né, pessoal? Tudo bem que não cobro nada, né? Mas a gente gasta, assim mesmo gasta, né? Que a gente participa das campanhas, às vezes dá uma mensalidadezinha, a gente sempre está ajudando, né? Então a candeia ou a lâmpada representa a luz da verdade. Qual que é o grande diferencial na nossa vida? É a verdade. E nós vivemos a época, como é que se fala agora? A época da... Fugiu a palavra. O pessoal mente muito hoje. A época do fake news. Pessoal, nós vivemos a época do fake news, não vivemos? Não dá para saber se é verdade ou mentira. Hoje o telefone da gente toca, qual é o primeiro pensamento da gente? É golpe. Não é esse? Esses dias a minha filha mandou um WhatsApp para mim. Pai, me empresta R$100? Eu não, olha, qual o nome do meu gato? Porque vem esses golpezinhos, né, que o pessoal vai, para por mim, qual o nome do meu gato? Aí eles desligam na hora, né? Aí eu, agora eu vou contar aqui, mas não tem nenhum golpista aqui. Aí eu falei, qual o nome do meu gato? Ela, que você não tem gato, pai? Tá, o pai já manda R$100. É tanto golpe, né, pessoal? É a época do fake news. Nós nunca tivemos tanto conhecimento e tanto acesso ao conhecimento que nós temos hoje. E agora com a IA aí, uma maravilha. Nossa, eu sempre pensei, o que vai existir melhor que o celular, né? Aí inventaram o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma benção, né? Eu não sei mais viver sem Wi-Fi, pessoal. Onde a gente vai, já fica procurando a senha do Wi-Fi. Mas sim, acho que todo mundo aqui, né? Onde a gente vai na pizzaria, já fica olhando, cadê o Wi-Fi? Mas a IA é espetacular. Ela alucina, de vez em quando ela dá umas... Mas ela é fantástica, a IA está em tudo hoje. Em tudo. Logo, logo vai estar até no micro-ondas, tá, pessoal? Vai estar no fogão. A IA é espetacular, bem usada é espetacular. Então, representa a luz da verdade, a luz do conhecimento e do amor. Conhecimento faz diferença na nossa vida. Lembra o tempo em que os pais falavam para as mulheres que elas não precisavam estudar, porque elas iam casar? Tempo bom aquele, né? É o tempo que nós homens mandávamos e éramos obedecidos, né? Acabou para nós, pessoal. Mulherada está tudo estudando. Vai em qualquer faculdade, tem mais mulher que homem. Até aqui, se contar, tem mais mulher que homem. As mulheres estão tomando conta do mundo. Se alguém não fizer alguma coisa, nós homens estamos perdidos. Por quê? Porque elas descobriram
que a melhor ferramenta para sair do abuso, para sair da violência, é elas adquirirem conhecimento. É libertador. O conhecimento é libertador. Então nós já vivemos sob a prisão das religiões. E tem religiões, eu não vou citar nenhum nome aqui, né? Mas tem religiões que limitam o indivíduo, né? Limita, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, né? E o Espiritismo não proíbe nada. Foi muito difícil para mim quando eu cheguei no Espiritismo, porque eu tinha uma alma dogmática. Eu pensava, cara, você lê um texto, você lê um livro, por que não fala pode, não pode? Isso é dogmático. O Espiritismo não fala pode, não pode. Ele desenvolve um bom senso. Isso me convém, não me convém. Devo, não devo. Não é assim? Não tem aqui, em nenhum lugar da casa que pode, não pode. Tá? Então, o conhecimento é o grande divisor de águas, nós precisamos dele. E o amor? O amor é tão falado, né? No nosso lar tem uma senhora, ela é mais velha que eu. Ela é 10 anos mais velha que eu. E a gente caminha junto há 30 anos. E um dia ela chegou para mim e fez aquela posição de petit. Você já viu mulher quando faz posição de petit? Como é que é? Ela coloca o pé direito, vou dramatizar, ela coloca o pé direito para trás, mãozinha na cintura, e ela é mais baixinha e olha para cima, né? E ela falou assim, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa, mas de dedo assim, eu né? No estado de preservação da minha vida, né? Aí eu vou te contar, e você não vai falar que está tudo certo, porque eu estou cansada de eu te falar as coisas, você só me falar, mas está tudo certo. E ela fez uma queixa do filho dela. Mãe pode ser queixada do filho, mas aí de quem fala mal do filho para a mãe, não se atreve, né? Mas ela pode. E ela fez uma queixa do filho, uma reclamação. E eu quietinho. Ela, você não vai me falar nada? Ela olhou para mim, está tudo certo, né? Está tudo certo. Eles casam, eles gerenciam conflitos, eles vão para o trabalho, não são filhinhos da mamãe, levam bronca, né? São explorados, às vezes valorizados, às vezes não. É a vida, é a dinâmica da vida. Então, o amor, ele é o grande regulador dos relacionamentos. Mas eu posso amar e não ter conexão. Por exemplo, você pode amar seus pais, mas não ter sintonia com eles, não ter conexão com eles. Não é possível. Eu vejo muita gente, eu amo meus pais, mas eu nunca vejo, sei lá, cara, junto não funciona, mas eu amo eles. É verdade. Eu não, meu irmão ama. Então, nem sempre nós vamos conseguir ter conexão, sintonia com as pessoas que amamos, mas amamos. Então, a grande ferramenta do amor ainda é a caridade. Olha, eu amo meus pais, não tenho muita conexão, mas eu tenho um sentimento de caridade. Eu cuido, eu apoio, eu amparo, eu sou presente, eu ajudo. Então, a caridade é a grande ferramenta que o amor vem nos trazer para superar todas as dificuldades de relacionamento. E mesmo aquelas pessoas que eu, às vezes, tenho dificuldade, mas eu ofereço a caridade, eu vou te fazer o bem, não o mal. Eu vou te ajudar, nunca te prejudicar. Eu vou te levantar, nunca te rebaixar. Então nós precisamos compreender bem isso, tá? Então nós precisamos da verdade, do conhecimento, do amor. E isso é para ser compartilhado. Pessoal, nós chegamos num momento que não dá mais para evoluir sozinho, nós temos que evoluir em grupo. Hoje o grande desafio é aprender a trabalhar em grupo. Não dá para uma pessoa só fazer tudo. Fica na porta, fica na biblioteca, cuida dos banheiros, atende aqui. Não dá. É grupo. Quem cuida? E eles vão fazendo assim as tabelas, né, na cara, se organizando, né? Tal dia você fica na recepção, tal dia no passo, tal dia você coordena, tal dia você faz a palestra. É assim que a coisa é trabalho em grupo. Então, a luz representa a verdade, a sabedoria e a fé, a consciência desperta. Quando nós desencarnarmos, né, quando eu desencarnar, a espiritualidade não vai perguntar para mim assim, quem é o Senhor?
Aí se eles perguntassem para mim, quem é o senhor? Aí eu responderia assim, eu sou o Cunha. Eu já fui presidente de casa espírita, fiz palestras passistas, trabalhei na mesa mediúnica, coordenei grupos de estudos. Eles vão olhar para mim, sabe o que eles vão falar? Grandes coisas. Grandes coisas. Porque eles só vão olhar para mim e ver se eu tenho luz ou não. Só isso. Não importa quem eu fui e o que eu fiz. Quem eu fui e o que eu fiz me iluminou ou não? Me trouxe luz ou não? Então você vai ver pessoas que não foram presidentes da casa espírita, nunca fizeram uma palestra, nunca coordenaram um grupo de estudo e se encarnam iluminadas, porque botaram amor em tudo que fizeram. Então, tudo isso que a gente faz na casa espírita são oportunidades de exercitar o amor. E a gente vai aprendendo devagarzinho, né? E às vezes até na sofrência, às vezes a gente vai sofrendo, né? Tá bom? Então, a fé, a luz é isso, ela tem uma representação, verdade, sabedoria, consciência desperta. O alqueire representa a ignorância, o medo, o egoísmo, o silêncio acomodado. Pessoal, eu vou colocar aqui uma fotinha aqui, tá? Talvez não seja uma fotinha perfeita, né? Mas foi o que eu encontrei. Todo mundo já conhece isso daí, né? O anjinho e o tinhozinho ali, né? Ou seja, vamos colocar assim, nós temos uma metadinha boa já, não tem uma metadinha boa na gente que funciona já? A gente já consegue assumir responsabilidade, a gente já consegue cumprir deveres, nós já conseguimos cuidar de várias pessoas, trabalhamos, estudamos, já tem um lado bom dentro da gente, não tem? A gente já consegue ser simpático, ser fraterno, afetuoso, solidário, a gente já presta muito serviço à sociedade, né? Pagamos nossos impostos com alegria, né? A gente fica tão feliz, né? Quando paga o imposto, fica. Quando chega a conta de luz, eu olho para mim, meu Deus, chegou. Gostoso, vou pagar. É assim, né, que a gente faz, né, pessoal? Aí chega a conta d'água, alegria em dobro. As contas vão chegando. Mas nós temos um lado bom, a gente entende. Mas todos nós temos uma herança do passado que ainda está dentro de nós. Que bom se o tinhoso só estivesse fora. O problema é o tinhoso que está dentro da gente. Nós temos uma metadinha ruim ainda. Nós somos uma malvadinha de vez em quando, não somos, pessoal? Não precisa se entregar, né? Eu sempre falo, faz cara de samambaia. De vez em quando a gente é escandaloso, né? Ciumento, invejoso, egoísta. Se diz que tem uma psicóloga falando que o melhor amigo não é aquele que te ajuda quando você está em dificuldade. Eu falei, nossa, se o melhor amigo não é aquele que te ajuda quando você está em dificuldade, quem será o melhor amigo, né? Ela falou, o melhor amigo é aquele que fica feliz com o teu progresso. Eu falei, puxa, é verdade, né? Cara, uma pessoa que fica feliz com algo bom pra gente é um bom amigo, né? Porque normalmente as pessoas sempre invejam, né? Eu lembro da minha mãe, eu trabalhei aqui muito hora extra e falei para minha mulher, tudo que eu ganhar na hora extra eu vou colocar móveis dentro de casa, que vou aproveitar. Ela falou, tá bom. Aí eu fazia hora extra, ela comprava alguma coisa. Aí minha mãe foi me visitar, olhou assim as coisinhas novas lá e falou assim para mim, meu filho está vendendo maconha. Aí eu falei, mãe, você está maluca? É hora extra. Ninguém compra tudo isso com hora extra. Você está vendendo maconha. Eu falei, mãe, se a polícia escuta, eu vou apanhar tanto. Porque até. E ela falava que estava vendendo maconha. Mas o que era aquilo ali? Batendo ciúmezinho na minha. Não, mas eu devolvo isso, quando eu vejo lá o vizinho trocando de carro, eu olho, está vendendo maconha. Passa para frente. Isso aí
esses ladinhos nossos. Então, pessoal, nós já podemos dizer assim que não temos mais nada para aprender? Só em pensar nisso já é ignorância, né? O que nós temos para aprender? Tudo, né? Nós temos tudo. Nós temos nada. Então, nós temos ainda dentro de nós uma ignorância, no sentido de desconhecimento. Nós estamos aí aprendendo. Uma coisa que nos atrapalha muito na vida é o medo. É o medo. Tem pessoas que não conseguem fazer concurso público. E se eu não passar? Tá bom, passou uma experiência. Ah, meu Deus, não suporta a ideia de fazer e não passar. As pessoas têm medo para tudo. O medo, ele trava a gente. Então, às vezes tem muitas coisas que nós queremos fazer, nós temos medo. Você quer ver, testar o teu medo de cada um aqui? É quando o presidente da casa chega e fala assim, você não quer nos ajudar fazendo uma palestra? Não estou preparado. Não estou pronto. Quando estiver pronto, eu faço. Pessoal, quando que você vai estar pronto se você nunca faz? Quando que a gente vai estar pronto se nunca faz? A gente vai fazendo, vai errando, vai aprendendo e vai crescendo com a tarefa. É assim que funciona, não é? Então o medo e egoísmo. Sabe que a gente tem egoísmo dentro de nós ainda? A gente tem, talvez a gente não tenha, talvez nós não tenhamos mais o egoísmo com o arbítrio. Talvez a gente não tenha, mas tomara que não tenha, né? Assim, sequestrar uma pessoa para ganhar dinheiro. Ai, tomara que ninguém mais sequestre ninguém aqui, né, pessoal? Matar alguém para pegar a herança dele. É um egoísmo mórbido, né? Estuprar, sequestrar, roubar, passar a perna. Passar a perna a gente passa, né? De vez em quando. A gente gosta de levar vantagem, não gosta? A gente vai comprar as coisas, a gente quer a galinha morta, né? Ah, estou querendo comprar um carro. Não, mas tem bastante. Não, estou esperando uma pechincha. Um cara endividado, com a vida ferrada, para pagar menos do que vale. Isso é egoísmo nosso, ele devia pagar o valor certo. Essa pessoa está passando dificuldade, tinha que pagar o valor certo. E aí a gente fica tão feliz e conta para todo mundo ainda, né? Nossa, achei um coitado lá, ferrado. Nossa, paguei 30% a menos. Ainda tem orgulho do egoísmo que ele carrega, né? Não pode, né? E uma noite nós estávamos lanchando perto de casa lá, e uma senhora na outra mesa saiu e deixou a bolsinha. O meu neto olhou e falou, ela deixou. Ele vai lá, pegue. Ele perguntou, e agora, o que eu faço? Entrega para a dona do estabelecimento ali que ela vai voltar aqui. Daí eu disse, entendo para ela. Aí eu tem dinheiro aqui dentro. Ele não é nem para você ter olhado, é só para você ter entregado. Mas vou ter dinheiro. E daí não é nosso. Mas vou ter dinheiro. Eu falei, tá bom, devolva lá. Aí ele devolveu, mas olha, as lágrimas estavam quase escorrendo. Mas nós lágrimas ainda, né? Vontade. Então a gente tem isso dentro da gente. O Espiritismo vai mostrando, a gente vai aqui aparando as arestinhas e vai se melhorandinho. Então a gente poderia até dizer que os 3 maiores males do mundo hoje é ignorância, medo e egoísmo. A ignorância é terrível, né? E eu fico feliz, pessoal, que nós chegamos numa época em que todos nós aqui aprendemos a ler e escrever. Isso é um salto na nossa evolução. Nós já sabemos que escrever mal, né? Se vocês vissem minha letra, pessoal. Agora, eu tenho uma desculpa agora. Quando o pessoal fala, Cunha, mas isso não é letra, é hieroglifos. Eu falei, eu tenho TDAH. Nem sei se eu tenho. Porque diz que quem tem TDAH escreve mal. Porque não tem paciência para escrever devagar. Eu devo ter TDAH.
Aí eles falam, vai tratar, então, né? Vai tomar, como é que é o nome do remédio? Ritalina, né? Eu falo, não, é muito caro. Mas a ignorância, o medo e o egoísmo são 3 grandes males. E Jesus, quando ele se reunia com o povo, Jesus falava por parábolas, porque Jesus adaptava a linguagem dele à capacidade espiritual das pessoas. E ele usou muitas vezes uma linguagem simbólica, simples, acessível, mas profunda. Jesus tinha a condição de fazer uma coisa que nenhum de nós tem condições. Nenhum de nós tem. Nós julgamos, nós olhamos para a pessoa e avaliamos ela pela personalidade. Então, quem está me vendo hoje a primeira vez aqui, já me avaliou. Já me avaliou. Olha o tiozinho falando. Pobre, gordo e metido. A gente avalia a personalidade das pessoas, não é assim? A gente olha as pessoas e tem cara de rico, tem cara de pobre, tem cara de inteligente, tem cara de inteligente, esse é bonito. Nós olhamos a personalidade. Mas Jesus não avaliava ninguém pela personalidade. Jesus avaliava pela individualidade. E a individualidade é a construção da sua caminhada espiritual. Então, cada um de nós aqui está nessa encarnação, o operário, o engenheiro, o médico, sei lá o que, empresário. Mas não somos isso. Isso faz parte dessa encarnação. Nós temos uma individualidade construída em milhares de anos. E Jesus olhava isso. E ele não olhava só do indivíduo, ele tinha um olhar da coletividade. Então imagine um professor que enxerga a individualidade e enxergava as necessidades coletivas. E ele usou uma linguagem, parábolas, que era a linguagem que o povo entendia melhor. E o que Jesus oferecia? Sementes de luz, conforme o solo estivesse preparado, como um professor que ensina de forma gradual. Pessoal, o que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo aqui hoje? É um semeador, né? A gente fala bastante, apresenta, mas no fundo são sementes que estão sendo jogadas. E cada um vai aproveitar essas sementes conforme a sua individualidade, não conforme a sua personalidade. Isso é maravilhoso. Tá? Então Jesus oferecia essas sementes de luz. Por isso que, se eu viesse fazer essa mesma palestra aqui a semana que vem, ela já seria diferente. Porque a semana que vem eu já sou outra pessoa. Sabe lá o que vai acontecer daqui a semana que vem? Posso vir mais nervoso, mais feliz, posso vir mais calmo, mais ansioso. Então, conforme nós vamos vivendo as nossas emoções, sentimentos, nós temos uma sintonia espiritual. Então nós estamos às vezes enxergando mais e tem momentos que nós estamos enxergando menos. Eu não sei se alguém já passou por essa fase aqui de falar assim, é tudo uma ilusão. Já passaram? Ai, tem época que a gente passa e fala, ai, é tudo uma ilusão. Não vale a pena. Às vezes a gente passa as ilusões assim, né? Épocas depressivas, né? Mas eu digo uma coisa, nada é uma ilusão e tudo vale a pena. E Jesus tinha isso, ele sabia conversar tanto com grupos grandes como sabia conversar com o individual. Pessoal, e Jesus tinha uma coisa que talvez seja a coisa que a gente mais sente falta hoje: presença. Porque hoje com o celular, em casa às vezes eu dou risada. Você chega lá, entra na sala lá, eu tenho 5 filhos, 3 netos, um genro, uma nora, às vezes estão todos lá em casa. Aí eu chego lá, todos no celular. Aí eu falo, deixa eu socializar com vocês, e pego meu celular, né? Aí você vai se dar risada. Hoje nós sentimos falta de presença. Nós sentimos falta de presença. E Jesus tinha isso. Quando Jesus conversava com a multidão, ele se entregava para a multidão.
Quando ele conversava com o indivíduo, ele se entregava. Era maravilhoso. Jesus né? Então, o sentido da cadeia subalquer, Jesus não escondia a luz, ele a dosava por amor. Pessoal, a gente tem que dosar a luz, o nosso conhecimento. Não é que nem a criança. Antes de ela aprender a somar e diminuir, ela tem que conhecer os números, né? Depois que ela conhece os números, você ensina ela só os números naturais, só continha de mais, de menos. Depois que ela aprende a continha de mais, você ensina a continha de multiplicar. Depois continha de dividir. E aí depois é que nem videogame, né? Só vai subindo de fase, né? Ele vai aprender potenciação, vai aprender fração, raiz quadrada, cúbica, e vai aprendendo, vai aprendendo. Mas, cara, mas não adianta. Cada ano tem um currículo. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Imagine, né, que a moça faz medicina, primeiro dia de aula, o médico joga uma perna na mão dela. Não é primeiro dia de aula, o que é isso? Não, isso aqui ó, é tua. Não quero isso. Então Jesus dosava. Não colocar a cadeia debaixo do alqueire significa não esconder a verdade nem reter o bem. Aí é que está. Pessoal, nós temos que compartilhar o que nós estamos aprendendo e sabendo, mas tem que ser feito com amor e com paciência. E qual que é o melhor educador que existe? Todo mundo sabe, né? Qual que é o melhor educador que existe? É o exemplo, né? Então eu não preciso enfiar espiritismo goela abaixo nas pessoas, mas eu preciso viver de uma maneira que as pessoas percebam que eu sou diferente, não é assim? Eu trabalhei na Gestamp nos últimos 15 anos antes de me aposentar. Tinha mais de 500 funcionários lá. De vez em quando iam na minha máquina e falavam assim, o senhor é diferente. Eu falei, sério? Sou muito esquisito? Não, você não é esquisito, é diferente. Não é diferente. O senhor é macumbeiro? Aí vai, eu sou. Sou macumbeiro. Sério? Não, sério. Está precisando de uma macumba? Me traz um frango assado no domingo, meio-dia, Coca-Cola gelada, farofa e maionese. Se tu me trazer um risoto, eu resolvo o teu problema e ainda te dou um bônus aí. Aí eles começaram a dar risada, né? E ele, mas o que é? O que você olha? Eu sou espírita. O que faz espiritismo? Mas eles percebiam em mim uma diferença, por quê? Porque eu quase não falava palavrão. Ah, você não fala palavrão. O senhor não entra em confusão. Eu falei, sério? Aí eu falei, sério, mas porque a gente vai diminuindo o palavrão, né? E a gente vai diminuindo as confusões. E às vezes o pessoal entra em umas conversas, a gente sai fora. E às vezes eu vi que o senhor vira as costas, né? É que o pessoal baixa o nível, mas ele sai, né? Pois é, isso é diferente. Nossa. As pessoas vão percebendo na gente alguma diferença. Uma vez uma amiga minha chegou para mim e falou assim, você cunha que estou casada há 20 anos. Nossa, meus parabéns. Meu marido não mudou nada. É do jeitinho que eu casei. Eu falei, larga esse homem. Larga esse homem. Esse homem é uma criatura falida, que em 20 anos não melhorou nada. Aí ela começou a dar risada, né? Aí ela ficou assim, né? Eu vou dar uma bronca nela, mais uma não, de 1000 broncas dele. Pessoal, 20 anos tem que mudar muito, né? E o ideal é depois de 20 anos a pessoa dizer, eu escolho você, não aquele de 20 anos atrás. Não é assim? Né? Então, a gente tem. Agora, como é que a gente vai. Quer ver? Eu vou passar o próximo slide aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. A responsabilidade do conhecimento. A quem muito foi dado, muito será pedido. Se temos o Evangelho, o Espiritismo, o raciocínio, o coração, é a hora de iluminar os caminhos do próximo. Como é que nós vamos compartilhar o nosso conhecimento? Uma maneira de evangelização, né? Faz diferença? Evangelização faz diferença. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Eles gostam de. O país que mais tem estatísticas no mundo é os Estados Unidos. Eles são bons nisso, sabe? Eles têm estatística para tudo. O Brasil é tudo defasado. Aí você pega a estatística ali, né, de 2 anos atrás, 5 anos atrás, Estados Unidos também. E eles fizeram uma estatística lá, por que tinha jovens que não usavam drogas? E eles fizeram um questionário
e entregaram somente nas escolas, somente para os jovens que não usavam drogas. E depois foram vendo os pontos em comum, o que se destacava, qual era o diferencial nos jovens que não usavam drogas. E o diferencial, a resposta assim, que eles mais encontraram ali, eles identificaram que os jovens que não usavam drogas eram os jovens que na sua infância tinham participado de alguma evangelização não forçada. Aí eles cresceram e eles tinham ideais mais nobres. Não vou usar droga, vai me atrapalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso. Ou seja, o desenvolvimento da espiritualidade dá forças de estrutura criatura para ter ideais mais nobres. Por que você vai usar a droga? A droga, se ela vai te atrapalhar nos seus ideais nobres. É uma coisa muito interessante, né? Então a importância da beleza infantil. Tá, mas a maioria de nós aqui é adulto, tem umas crianças. E agora? Não tem mais solução para nós? Tem. Os grupos de estudo. Os grupos de estudo são uma grande oportunidade de nós fazermos as trocas, da gente ir reorganizando pensamentos. Muitas vezes a gente vem com uma ideia, cara, mas eu sempre pensei que era assim. E alguém mostra para a gente que não era bem assim, que era diferente. E quando a gente muda um pensamento para melhor, nós estamos evoluindo. Então nós evoluímos hoje, fazendo o que vocês estão fazendo, escutando, pensando, refletindo, conversando, dialogando. E graças a Deus, porque pessoal, quando eu era criança, né, não, quando eu era criança, quando a minha mãe era criança, ela sempre contava que ela ia nas missas, né? E o padre rezava de costas para o público, né? E em latim. Se hoje eu viesse aqui e fizesse uma palestra em latim, quanto que nós evoluiríamos com isso? E evoluir bastante, pessoal, porque eles têm uma paciência que vai ficar 45 minutos. Se ele evoluir na paciência, na brandura, que a vontade era tirar a cadeira e jogar em mim. Mas quanto que a gente não tinha possibilidade de conhecimento? Graças a Deus essas coisas estão se acabando, né? Então hoje nós temos uma oportunidade enorme de evoluir através do pensamento e através do conhecimento, ou seja, a gente não precisa evoluir só pela dor. Eu falo que o jeito mais gostoso de evoluir hoje é evoluir pelo pensamento. Diz que o homem inteligente aprende com seus erros. Não, errei. E o homem sábio aprende com os erros dos outros. Não precisa errar para aprender. Então, quando a gente está nos grupos de estudos, nós fazemos muitos depoimentos, muitas trocas, e a gente, cara, não vou fazer, isso vou. A gente vai evoluindo sem precisar das experiências dolorosas. É maravilhoso. Por isso que Jesus, ele já entendia isso e sabia que à medida que a humanidade vai avançando intelectualmente, o conhecimento tem que ser abundante. E à medida que o conhecimento vai sendo compartilhado, todos têm a oportunidade de crescer. E o pessoal não tem graça nenhuma em evoluir sozinho, né? Pessoal, desencarnar, chegar lá assim, chegou lá no dia, cadê o resto da turma? Ficaram para trás. Nossa, e agora o que eu faço? Volto lá e traz eles. Né? Não tem graça, né, pessoal? É que nem eu falo, eu já contei aqui, eu perdi o medo no umbral, não tenho mais medo nenhum no umbral, medo zero. Eu só tenho medo no umbral se eu for sozinho. Agora se nós formos juntos, estou em casa, abrir um centro espírita lá, né? Mas sozinho tá louco, mas nós tudo, não mesmo. Abrir um centro espírita, grupo de estudo e evangelização, né? Vai ter até a forrola, né, pessoal? Tá? Então, essa é a nossa grande oportunidade que nós estamos tendo. E, pessoal, eu falo assim, aproveite, porque é de graça. E está perto, normalmente está perto da casa. Talvez na próxima a gente tenha que andar 8 quilômetros, atravessar um rio e correr no Rio Bravo. Mas é muito fácil.
Pessoal, nós temos acesso a milhares de palestras gratuitamente. Se você quiser, milhares de livros gratuitamente. Se você entrar no site A Bíblia do Caminho, a Escritura do Espiritismo, então você tem acesso a tudo que Kardec escreveu e todos os livros do Chico Xavier de graça. Só de graça. Então hoje nós podemos dizer que nós vivemos uma época de abundância no conhecimento. É só aproveitar. E se você tiver dúvida, joga no IAMA. Olha o que. Só para encerrar, esse dia eu perguntei para a Iá, né? Perguntei para a Iá, só para testar, né? Para qual região do mundo espiritual eu vou quando eu desencarnar? Eu não vi o que ela responde, né? Mas ela me arrebentou no meio. Ela falou assim, playboy, para cima de mim. Mas ela foi muito educada. Ela falou, ó, nem eu, nem ninguém sabe para onde você vai. Aí, malandra, né? Esperta. Nem eu, nem ninguém, né? Isso depende da sua consciência e do que você já conquistou dentro de você. E não tem como eu saber do que você já conquistou. Mas por tudo que você me pergunta, por tudo que você pesquisa, imagina que você vai para uma região de reajustes. Baixou minha bola. Uma região de reajustes, de aprendizado, para dar continuidade no que você está aprendendo nessa encarnação. Aí porque é verdade, para onde que eu vou? Um lugar de reajuste, porque eu estou bom, eu estou bom. Nada. É tudo. O tinhoso ainda dentro de mim é enorme. E vamos lá para aprender. E dar continuidade. Então, qual que é o grande desejo nosso? Desencarnar e dar continuidade nos ajustes e no aprendizado, mas aprendendo a compartilhar, porque se é bom para a gente, tem que ser bom para todos. Deus nos abençoe. Aí eu vou fazer a peça de encerramento, tá bom? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, estamos aprendendo a te ver. Estamos aprendendo a te ouvir. E estamos abrindo as nossas mentes e os nossos corações para as tuas orientações e para as tuas instruções, a fim de que a luz ilumine as nossas mentes e os nossos sentimentos. A fim de que a verdade, penetrando em nosso mundo íntimo, faça sentido. E que através da verdade nós possamos dar sentido a tudo que fazemos na vida. Nós buscamos também o teu amor, porque ainda temos a necessidade de sermos amados, amparados e cuidados. E sabemos que a tua bondade e o teu amor são ilimitados. Por isso te rogamos, envolva-nos a todos em tua luz, em tua paz, em teu amor, com abundância, a fim de que possamos retornar aos nossos lares, compartilhando com os nossos amados tudo o que refletimos nesta noite. Que assim seja. Que assim seja.